Meus amigos, bora para mais uma revisão do nosso trabalho. Bora entender o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Sempre tem coisa para melhorar no nosso trade, no nosso trabalho. Cara, tô gostando de fazer esse exercício aqui, revisar minhas entradas, os jogos que eu fiz. E, cara, se de alguma forma isso aqui te ajuda, meu irmão, clica no joinha, clica no like aí, ajuda o conteúdo que eu gosto de fazer isso aqui. Se tem gente curtindo, é porque a gente tá ajudando de alguma forma. Eu comecei, cara, nesse Valência e Raio Valecano naquelas, eu não tava tão concentrado ainda, tava fazendo outras coisas aqui. Eu sou uma pessoa só, né? É trade, é YouTube, é Instagram, então, cara, essa vida de influencer. Mas enfim, eu tava fazendo esse Valência e Raio Valecano aqui, tiveram um a um aqui no primeiro tempo e no segundo tempo mais nada, né? A galera conseguiu pegar esse pênalti aqui, ó, pro Raio. E, cara, dá uma raiva, né? Quando você tá exposto, você clica bem e tudo mais, consegue um pênalti, um lance promissor, e aí esse lance promissor não se concretiza, né? O pênalti o jogador erra. Eu acho que se você ficar bravo com esse tipo de lance, é sinal de que tem coisas no seu emocional que precisam melhorar, tá? Faz parte, não tem o que fazer. Então, cara, o importante é aquilo que eu estava falando nos vídeos anteriores. Vi a leitura boa, vi que tinha potencial, acabei não clicando e saiu o gol. Então, de certa forma, cara, tenta sempre alinhar a sua leitura de jogo com o que está acontecendo em campo. Ah, o cara errou o pênalti, beleza, mas você estava dentro do pênalti, você acertou a leitura, beleza? O pessoal pegou isso aqui, a gente teve uma conversa em relação a isso que eu tô te contando agora. Desde o começo ele já tava assim, ó, meio dividido, né? Os dois times ali buscando, brigando, né? E tem aquela coisa da La Liga tá bem disputada aqui nesse final, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, já são times que estão um pouco mais em cima, mas ainda assim a diferença de pontos lá pro Mallorca, pro Elche, ali a galera de baixo, né, o próprio Levante, não é tão grande. Então esses times ainda têm que ganhar os jogos. A exposição que a galera fez foi por aqui, nesse pênalti. Eu não lembro do pessoal falar que pegou esse gol aqui ou esse outro gol do time do Valência, mas parece, tá? Via gráfico aqui, via SofaScore, aí você pode me ajudar nos comentários, né? Que esse momento do Valência, lembra daquilo que eu te falo, ó? O time faz o gol, né? 1-0 aqui, a tendência é o time que está ganhando recua e o time que está perdendo tenta recuperar o resultado, né? Então isso é muito comum, tá acontecendo, eu tô conseguindo te mostrar aqui com jogos de fato, né? Você vai ver um outro exemplo aqui também, ó. Mas só pra gente concluir o Valência e Raio, eu não consegui pegar nada nesse jogo, tá? Eu cheguei um pouco com o bonde andando, não quis me expor muito aqui, mas nesse Girona e Real Sociedad eu cheguei para o segundo tempo, tá? Uma Real Sociedad ganhando o jogo aqui, ó. O Girona já tinha dado algumas, né, espetadas, alguns momentos aqui de superioridade. No final do primeiro tempo, talvez o maior deles, né? Então já era um Girona de uma, duas, três aqui janelas de superioridade e perdendo o jogo, isso aqui me agrada. Me agrada para quê, Bebeto? Para buscar a recuperação de resultado, tá? E aí, ó, segundo tempo, basicamente a Sociedad recuou e o que ela podia fazer de incomodar o time do Girona foi um momento ou outro aqui, um escanteio aqui, um chute ali, uma finalização aqui, mas no geral foi um segundo tempo total do Girona e a gente conseguiu pegar esse gol aqui, ó, trabalhando contra o time da Sociedad, em alguns momentos até em back Girona, porque o mercado estava segurando a cotação, né? Depois que o gol saiu, a gente continuou ainda trabalhando em alguns backs ao time do Girona, porque o mercado estava lateralizado, mesmo no segundo tempo, então isso fortaleceu um pouco a nossa leitura, e em alguns momentos também aconteceu aquilo, né? Ó, sobe, desce, sobe, desce. Então a gente comprava em cima, vendia embaixo, comprava em cima, vendia embaixo, comprava em cima. Então deu para fazer uma gordurinha também nesses backs fazendo W, né, comprando em cima e vendendo embaixo. Mas quando chegou por volta ali dos 82, 85 minutos mais ou menos, eu parei de clicar. Eu não estava vendo tanto afinco assim do Girona para ganhar o jogo. Para empatar, tava show, né? A gente foi, buscou um empate aqui, mas para vencer o jogo, eu não estava vendo tanta disposição do time do Girona, tá? Girona que já está mais complicado em relação ao Valência, ao Raio Valecano, né? O Girona já está por aqui, ó. Um ponto da zona de rebaixamento. Em 2 jogos aqui, bastante coisa pode acontecer ainda. Então, tô buscando esses times aqui que ainda tem must win, né? Esses times que ainda brigam por alguma coisa. A Sociedad recuou por conta de, cara, já não precisa se esforçar tanto, né?
já ganhou a Copa, se eu não me engano também, já tá com vaga garantida, então é um time que não precisa se desgastar muito. Aí depois, cara, olha só que loucura, a gente teve um mata-mata aqui da terceira divisão inglesa, meu querido, terceira divisão inglesa, pra ver quem sobe pra segunda divisão, né? E aí o Bolton não jogou muito bem, eu não conheço os times, mas a leitura de jogo foi meio dividida, ó, o time do Bradford aqui, o time da casa, precisava de um gol, ó, tinha perdido o jogo da ida por 1-0, o Bolton tava com a gordura, e cara, no segundo tempo, ó, começou a crescer um pouquinho aqui o time do Bradford, ó, aí depois, quando chegou aqui, cara, foi muita superioridade, muita superioridade do time da casa. Eu tava exposto nos backs aqui, tentando pegar um gol. Num contra-ataque, o time do Bolton foi e fez o gol, tá? Eu tava fora do mercado. Foi um contra-ataque assim, que parecia que ia dar errado, que a bola ia ficar com o time da casa, mas aí o Bolton foi lá e fez o gol. E aí acabou meus trades aqui. Eu não cliquei mais, né? Porque, pô, 2-0 no agregado. O gol já tinha saído um pouco tarde, acho que foi aos 80 e pouco, ó, 81 minutos. E aí eu não quis me expor mais, porque o time da casa já estava perdendo por 2-0. Eu não conheço o time da casa para saber se ele é bom de reação ou não é. E aí eu preferi me resguardar, né? Enquanto isso, a gente tinha um back aqui, Real Madrid, para fazer, mas é aquilo, né? Aquele Real Madrid com preguiça, ó, liga e desliga. Aí daqui a pouco liga de novo, ó, desliga um pouquinho. Aí liga de novo, desliga. Aí daqui a pouco liga e faz o gol. Eu não gosto muito do Real Madrid para match odds. E nessa temporada específica gostei menos ainda. É um time que, cara, às vezes é muito preguiçoso, às vezes é um time que não sabe o que fazer, ou às vezes é um time que tá desinteressado e aí no segundo tempo liga e consegue ganhar os jogos. Mas o pessoal conseguiu aqui se expor nesse back favorito. Eu não fui, tá? Os meninos pegaram, alguns meninos da comunidade que fazem back lá pegaram. Também não me arrependo, tá? Não foi um back, mas tranquilo também. Não era uma leitura também que colocava o Real Madrid em risco, né? O time do Oviedo, se eu não me engano, já está rebaixado. O Lanterna já está rebaixado, então não era um Real Madrid que corria riscos, mas ao mesmo tempo era um Real Madrid ciente de que ele não corria riscos e aí jogou com preguiça, né? É reflexo do que aconteceu durante toda essa temporada de Real Madrid, né? Teve uns jogos aqui na Arábia, mas eu passei reto, não fiz nenhum deles. O que eu fiz, cara, foi Copa do Brasil, Botafogo visitando a Chapecoense, tá? Um balaço aqui da Chapecoense e a Chapecoense fez um golaço, cara. Que golaço. Não consegui pegar esse gol, tá? Não foi num contra-ataque. O jogo não tava tão assim evidente que poderia sair um gol. Talvez eu tenha subestimado, mas também foi um golaço, então foi um chutaço de fora da área. É daqueles que ou você tá dentro e pega, ou você tá fora e fica muito difícil de pegar. Mas foi um Botafogo, ó, tentando tomar iniciativa, já tinha vencido na ida. E aqui eu achei a estratégia do Botafogo meio errada, né? Cara, se o Botafogo dá a bola pra Chapecoense e tenta jogar reativo, eu acho que seria melhor. Mas o Botafogo tentou tomar iniciativa e não é o melhor jogo do Botafogo, né? Tomou um primeiro gol aqui, e aí, no final do primeiro tempo, ainda tomou outro. Mas aqui eu não consegui pegar nenhum desses dois gols, né? O que eu comecei a prestar mais atenção foi nesse recorte final aqui, ó, do próprio Botafogo tentando a reação. Até foram chances expressivas, conseguiu criar bastante coisa, né? Fez o goleiro da Chape trabalhar, mas conforme o tempo foi passando e a Chape tava com um agregado na mão, assim, né? Tava com um gol de diferença. O Botafogo precisava de um gol ainda. Você via aquele negócio, tenta, não dá, erra. Aí eu vi, assim, o semblante dos caras do Botafogo meio já aceitando a eliminação. E ainda no último lance ali, num dos últimos lances, a Chape ainda fez um gol, mas o juizão marcou um impedimento lá, aquela regra meio besta de que tem que ter dois jogadores se o goleiro não tá. Nada a ver, cara. Nada a ver essa regra aí, tinha que mudar. Não me expus aqui nesse over limit, mas eu acho que se você se expôs aqui, tentou pegar um gol aqui, eu achei uma entrada interessante. Não achei uma entrada ruim. Eu só não entrei porque eu não faço over limit, tá? E como já tava 2-0 pra Chape, também não faria sentido fazer um lay Chape, né? Se tivesse 1-0 Chape, talvez eu fizesse, né? Mas como tava 2-0 e eu não sou muito de fazer over limit, acabei ficando de fora. Aonde eu vim clicar? Esse Atlético Goianiense aqui, duelo dos Atléticos, eu passei reto. Esse Confiança e Grêmio, eu também passei reto, tá? Eu vim assistir o meu Coringão. E o que eu falei pra rapaziada, né? Conhecendo o Corinthians como meu time. Dependendo do time, se ele for muito superior ao time, o Corinthians costuma dar umas enroladas, cara. Tipo assim, toca, tenta criar e não consegue, o jogo fica um pouco under ali no começo, nos minutos iniciais e tal. O Corinthians eu senti que teve domínio da partida,
apesar dessas barrinhas do time do Barra aqui, eu não achei que o Barra teve grandes lances assim, grandes momentos perigosos. Então, se você quisesse ter feito um back Corinthians até aqui, mais ou menos, ó, nesse recorte aqui, daria para ter feito porque o mercado segurou muito a odd 1,30. Ficou muito tempo ali por volta de 1,30. Depois, né, chegando mais próximo aqui do final do primeiro tempo, o mercado começou a corrigir um pouco mais de força, né? Porque segurou tanto daqui até aqui, aí daqui para frente ele tende a corrigir porque o Corinthians está um pouco longe do gol. E aí, cara, segundo tempo. Segundo tempo, eu senti que o Corinthians aumentou o ritmo, mesmo ganhando no agregado. O Corinthians queria vencer o jogo. Foi o sinal que eu entendi ali que o time do Diniz deu pra gente. Mais ou menos aqui, ó, back Corinthians, back Corinthians. O que que acontece? O Corinthians tá aqui, ó, tá em back, certo? Aí vamos supor que acontece um tiro de meta, um lateral, uma falta e a posse de bola vai ficar para o time do Barra. A odd do Corinthians faz isso aqui, ó. Enquanto o Corinthians estiver com a bola, estiver no campo de ataque, estiver tentando criar e o mercado fica esperando uma finalização, alguma coisa, um escanteio. Quando o Corinthians perde a posse, o mercado vem aqui. Então, quando o mercado vem aqui e eu tenho respaldo em campo de que o Corinthians está melhor em campo, eu venho e compro aqui em cima. Por quê? Porque quando o Corinthians tomar a bola, a tendência é que essa odd desça um pouquinho e lateralize aqui. E aí, se eu ver que o Corinthians não vai criar algo tão expressivo, ou que essa posse de bola está durando muito tempo e que quando perder o mercado vai corrigir, eu tento vender mais aqui embaixo. Eu só fico no lance quando o lance é extremamente expressivo e aí vale a pena tomar o head, entendeu? É mais ou menos essa ideia que eu tento passar para a galera da comunidade, né? Então, o mercado vem, né? Corinthians com a bola. Aí o mercado vem, perdeu. Quando perde a bola, a odd sobe. Quando ela sobe, eu compro aqui em cima. Por quê? Porque ela desce de novo, porque em campo o Corinthians está melhor e vai tomar a bola. E aí, é aquilo que eu falei. Se o lance não for muito expressivo, eu já tento vender antes. Tento precificar ali que o lance não vai dar em nada. Eu já tento sair antes. Por quê? Porque quando o mercado subir, ele já não vai subir aqui. Ele já vai subir lá em cima e lá em cima eu compro de novo, tá? E aí foi fazendo isso que eu acumulei um pouquinho de gordura, sai o gol do Corinthians, né? O Corinthians rouba a bola no meio campo, compro o desarme, por quê? Porque é um gatilho, né? Então você já deve ter visto aí no canal bastante vídeo sobre gatilho, né? Então eu compro o gatilho do Corinthians, vejo que a jogada é promissora e ali eu não saio mais. Ali eu vejo que o ataque vai ser promissor e aí o Corinthians consegue fazer o gol aqui, ó, com o Yuri Alberto, gol do 1-0 aqui. Peguei esse gol, fechei minha posição e não fiz mais nada, tá? Inclusive, eu tô sabendo agora que o Flamengo foi desclassificado, tá? Eu não vi o jogo do Flamengo, não vi esse CRB e Fortaleza, mas interessante ver aqui que o Flamengo deu linha na pipa, né? Foi desclassificado. Eu não vi o jogo do Flamengo, não assisti, então não posso opinar muito aqui sobre o que foi essas barras de superioridade. Se você quiser me ajudar nos comentários, eu vou ficar extremamente feliz, porque aí me ajuda também a entender o que aconteceu. E aí tô vendo aqui os golzinhos do Vitória, né? Duas barrinhas aqui, ó, do Vitória, uma aqui, outra aqui, gol do Vitória. Mas, cara, você tem 83 minutos para fazer um gol num time inferior ao seu, né? Como é o caso do Flamengo aqui, e não conseguir, é curioso, cara. Curioso, né? Esse time do Leonardo Jardim também não tá tão, assim, expressivo, né? Não é um Flamengo tão destoante em relação à maioria. Beleza, mas foi isso, tá? Ainda teve mexicano aqui, teve algumas coisas da Bolívia, mas depois do jogo do Corinthians aqui eu já estava satisfeito com o desempenho do dia. Tinha pego o gol lá no Girona e também o gol do Corinthians, então tava tranquilo. Esses dois gols cobriram o prejuízo que eu tomei no Santos, né? Então, se você viu o vídeo lá que eu falei do Santos, eu tomei o gol do Santos. Esses dois gols já cobrem o prejuízo do Santos. Hoje aqui deve ter mais coisa legal, né? Ó, tem Premier League e tal. Então, estarei na comunidade se você quiser trabalhar comigo. Em breve eu falo alguma coisa sobre Copa do Mundo aí. Tô pensando em algumas coisas. E se você tiver sugestão, inclusive, coloca aqui nos comentários. Beleza? Tamo junto.